Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui, que adorar o santo nome do Senhor. Com muita alegria no seu coração, cante ao nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esse é o convite a você. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Amém. Esse é o convite a você. Se coloque aí sentado no seu lugar por alguns minutos, daqui a pouco a gente volta a cantar ao Senhor. Boa noite, queridos. Tudo bem? Bom vê-los aqui essa noite. É um prazer darmos continuidade ao culto que iniciamos na Ceia Ágape de manhã, na ceia e aqui à noite. Domingo, como diz o meu amigo Eudes, o domingo ele é do Senhor, todos os dias é do Senhor, mas domingo é o dia que nós
nos encontramos aqui em comunidade para adorarmos e louvarmos o nome do Senhor. É muito prazeroso estarmos aqui, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui nesta noite. Os nossos avisos: Acampa Betel 2025. Aí, eu gostei. Todos estão não convidados, convocados. Quem já fez a inscrição? Levanta a mão. Quem não fez, procure Juan, Guilherme. Nós estamos facilitando. Quanto antes você procurar, se tiver alguma dificuldade em relação a pagamento, nos procure, que nós poderemos ver algumas alternativas para que ninguém fique de fora, porque a nossa intenção é não deixar ninguém para trás. Vai ser uma bênção, palavra abençoada, comida boa, gente boa, e não percamos a oportunidade de estarmos ali em comunidade, porque nós seremos muito abençoados. Terá ali o lançamento do nosso ano eclesiástico, e Deus já tem trabalhado, o pastor Pedro citou hoje pela manhã, e não perca essa oportunidade de estarmos ali. As nossas ações sociais estão aqui à nossa direita. Iniciando o mês, não esqueça de, na sua compra, trazer algo para doação. Lembrando também que o pastor Pedro falou nessa manhã, que inicia o trabalho do Vale de Jequitinhonha, o pastor Vandeci. Até o primeiro domingo de dezembro, eles já receberam as cestas básicas, porém agora são as guloseimas, a caixa de bombom, lata de pêssego, doces de leite, panetone, tudo isso que os irmãos puderem trazer, porque será enviado para os pastores que estão lá no Vale de Jequitinhonha, cuja condição lá ela é um pouco mais limitada. A média salarial é de 2 salários mínimos, então nós estamos empenhados aí para que eles sejam assistidos também nesse sentido. Nós estamos também convocando e pedindo irmãos que sentirem no coração o ministério nosso do cafezinho, que nós temos aqui no intervalo, tem lá embaixo. Você que sentir no coração de puder contribuir e fazer parte disso, procure o Eudes, procure o pastor, nós estamos carecendo de pessoas que nos auxiliem. Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui. Outro aviso é em relação ao pastor Márcio, que é da Cristolândia. A esposa dele está grávida e nós também estamos imbuídos na doação de algumas fraldas para ela. Pode trazer e deixar aqui na igreja. O Tiago e o Juan nos deu as orientações das marcas aí. Turma da Mônica, Hugs e Pampers. Para nós juntarmos aqui e abençoá-los. Eles são da Cristolândia e eu acredito que será muito bom para eles essas fraldas. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Provérbios 35. Versículo 5. Diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Aqui contém a verdade. A palavra de Deus ela é pura, ela é a verdade. E se nós estamos, acredito que todos têm dificuldades, anseios, angústia, vamos nos refugiar no Senhor. Ele é o nosso refúgio. Convido os irmãos a colocar de pé, nós vamos orar. Senhor Deus, te louvamos por essa noite, te louvamos porque o Senhor está entre nós, te louvamos por tudo que o Senhor já fez nesse dia e tem feito e fará. Deus, estamos aqui para ouvir a Tua voz, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, o Teu Espírito Santo fale em nosso coração, na nossa mente. Pedimos aqui, Deus, a Tua bênção por cada vida que se encontra aqui nessa noite, cada irmão que se encontra aqui, Pai, que o Senhor esteja abençoando. Pai, alcança o lar, a família. Temos, ó Deus, aqui também irmãos em enfermidades, ó Deus, angustiados, com dificuldades. Senhor, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, intervir, ó Pai, segundo o Teu propósito e a Tua vontade, na saúde, ó Deus, trazendo cura, Deus, e vida aos nossos irmãos. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor mais uma vez nos permitiu estarmos aqui em comunidades para que o nome do Senhor seja glorificado. Continue, ó Deus, conosco no culto e fale conosco, ó Deus, através das canções, da palavra, que o Teu nome seja engrandecido entre nós. Oramos agradecidos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Continue de pé que nós vamos continuar louvando ao Senhor.
fazer-nos fruir teu afável amor. Senhor, nós cantamos. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Aleluia. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. É isso que nós pedimos ao Senhor, que Ele venha encher o nosso coração sempre, que jamais venhamos nos esquecer desse milagre provido naquela cruz, através do Seu Filho. Vamos mais uma vez cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, você pode também trazer os seus dízimos e ofertas, se você veio preparado para isso, para esse momento. Participe junto conosco cantando ao nosso Deus, o Cordeiro que morreu por nós, pensando no seu sacrifício, pensando nas muitas bênçãos que Ele tem entregado à sua casa, à sua família, e agradecendo a Ele. Nosso Deus é santo, santo para sempre. Isso que nós vamos cantar agora. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre. Aquele que é livre eleva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre.
Quem é o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Feche seus olhos e diga isso mais uma vez. Tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Feche seus olhos e fale com o Senhor. Você tem um minutinho para agradecer ao nosso Deus, porque o nosso Deus proveu salvação a você, proveu salvação à sua casa. Isso é disponível a todo aquele que crê. Então nós podemos crer no poder do Senhor, que é eterno, que é soberano sobre as nossas vidas. Faça a sua oração e depois nós vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele representa, por tudo que Ele é para nós, como igreja dele. Deus, nós te louvamos e te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque, ó Deus, a tua misericórdia dura para sempre. E nós te damos graças porque podemos desfrutar do teu amor, ó Deus, demonstrado naquela cruz por nós. Podemos hoje aqui, ó Deus, recordar isso de maneira tão magnífica. Pela manhã, o seu sacrifício, ó Deus, por nós naquela cruz, que nos permitiu ter vida e vida em abundância. Ó Deus, te damos graças porque podemos viver uma vida contigo, ó Deus, uma vida plena, uma vida, ó Deus, em quem podemos confiar, uma vida segura, ó Deus, e essa vida nós só encontramos no Senhor. E te damos graças, ó Deus, porque já vivemos essa vida contigo, e te damos graças porque teremos a oportunidade de viver a eternidade com o Senhor. Ó Deus, nós proclamamos que tu serás santo para sempre, e o nosso desejo, ó Deus, é estar contigo logo em breve, ó Deus, quando o Senhor vier. Nós queremos estar com o Senhor, ó Deus, um lugar onde nós não teremos dor, ó Deus, nem pranto, nem sofrimento, mas nós poderemos sim, ó Deus, cantar ao Senhor e louvar o teu nome todos os dias, declarando a tua santidade. Graças te damos porque hoje o Senhor nos permite ver o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, que nos permite, ó Deus, então vislumbrar uma vida contigo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que proveu sustento às nossas casas. Ó Deus, participamos desse momento de dízimos e ofertas, lembrando que o Senhor tem sido muito generoso conosco. E da mesma forma, ó Deus, nós queremos aqui colocar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, ó Deus, diante dos teus pés, e colocar a nossa vida, ó Deus, em tuas mãos. Inclinamos o nosso ouvido ao Senhor, o nosso coração ao Senhor, e as nossas orações a Ti, ó Deus, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelos livramentos, Senhor, pelas curas, incontáveis milagres nós temos acompanhado, Deus, de tantos irmãos. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da nossa igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permite viver como comunidade e aqui juntos, ó Deus, exaltar o Senhor e reconhecer a tua soberania sobre nós. Graças te damos por isso, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos corações. Receba o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração a Ti, Pai. Nós cantamos ao Senhor que Tu serás santo para sempre. Assim a Tua palavra diz, ó Deus, Tu és santo, santo, santo. E nós repetimos isso, Deus, santo, santo é o Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor, recebe a nossa oração e gratidão ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Amém. O Senhor é santo. É uma grande alegria retornar depois de um período aí de descanso, de férias. Uma alegria rever os irmãos e poder, nessa noite, compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Ele colocou no nosso coração. Muito bem. Nós inauguramos, a partir de hoje, uma nova série de reflexões, cujo tema é Os Caminhos de Deus. Aí nós vamos caminhar e vamos pensar um pouquinho nessa série, vai todo mês de novembro, como os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos, mas como eles sempre são os melhores. Então abra comigo a sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, leremos a partir do verso 16 também. Amém? Todo mundo achou? Amém? Diz assim, a palavra do Senhor: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e também a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro daquela jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritavam para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado pela leitura da sua palavra nessa noite. Muito obrigado pela presença, doce presença do teu Espírito entre nós. Agora, Senhor, nós te suplicamos a tua graça, a tua iluminação, para que possamos não apenas entender a tua palavra, mas que ela nos seja revelação no coração, e que caindo no nosso coração ela venha produzir frutos que glorifiquem ao teu nome. Fala conosco nessa noite, assim nós oramos,
e oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo era conhecido como o apóstolo da graça e também conhecido como o apóstolo aos gentios. Por que isso? Porque nós sabemos que os 12 apóstolos, depois de Judas foi eleito mais um, eles concentraram a grande parte do seu ministério à casa de Israel. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo foi chamado por Deus para pregar aos gentios. Gentio é tudo aquilo que não era judeu, era considerado gentio. Então Paulo tinha essa vocação no coração. E assim ele, depois da sua conversão, ele ficou 14 anos se preparando para pregar o evangelho, e depois ele passou então a realizar algumas viagens missionárias, pregando o evangelho do Senhor. E aqui no capítulo 16 nós temos uma narrativa muito interessante, muito especial, porque a palavra do Senhor diz que Deus tinha colocado no coração de Paulo o desejo de pregar também ali na Ásia, onde hoje é a região ali da Turquia. E ele tentou pregar ali, mas de alguma forma Deus o havia impedido de entrar naquela região. É muito interessante, né? Deus disse não para Paulo. Paulo querendo pregar o evangelho, ele era um apóstolo aos gentios, ele havia sido chamado para pregar, ele tinha um desejo de pregar ali na Ásia, o evangelho não havia chegado ali ainda, mas a palavra do Senhor diz que ele foi impedido. Ele queria ir para a província da Ásia e não conseguiu. Ele quis entrar numa cidade chamada Bitínia, uma região, e também não conseguiu. Até que ele, então, tem uma visão de um homem que fala para ele o seguinte: olha, passe para Macedônia, a região ali de Alexandre o Grande, né, uma região grega, e fale conosco acerca do Evangelho. Então, Paulo, depois dessa visão, depois dessa instrução do próprio Deus, ele, então, de forma obediente, ele vai, então, para a região da Macedônia, e para uma cidade muito específica, que é a cidade aqui desses acontecimentos, que é a cidade de Filipos. Nós temos uma carta, inclusive, que Paulo endereçou a essa cidade, que é a Epístola de Paulo aos Filipenses, isso mesmo, parabéns. Epístola de Paulo aos Filipenses. Essa cidade tem esse nome por causa do pai de Alexandre o Grande, que era Filipe. Então, essa cidade tem o nome de Filipos em homenagem ao pai de Alexandre o Grande. Muito bem, Paulo chegando nessa cidade, ele conhece então Lídia, e ali ele prega a palavra, Lídia se converte. A palavra do Senhor diz que os olhos de Lídia se abriram para o evangelho, e ela foi salva, ou seja, Deus já começou a frutificar ali naquela cidade. Só que tinha um problema. Quando Paulo se encontrava ali para falar do evangelho, como nós acabamos de ler, existia uma mulher, uma mocinha, que ela era possessa por um espírito de adivinhação. E ela ficava incomodando o apóstolo Paulo. Ela falava até coisa que era de verdade, né? Ela dizia: esses são servos de Deus, eles vão mostrar para vocês como vocês devem ser salvos. Interessante que até um espírito imundo sabe quem que é servo do Senhor e o conteúdo da mensagem, não é? E ela, como ficava insistindo ali com o apóstolo Paulo, atrapalhando. Paulo era o colérico. Quem estuda os temperamentos vai dizer que Paulo tinha um temperamento um pouco mais colérico, assim. Pedro era sanguíneo, Paulo era mais tupicurto. Talvez Paulo falou: não, cansei, vou libertar essa menina. Não sei por que não fez antes. Fato é que ele então repreende aquele espírito imundo e aquela menina ficou liberta. O que deveria ser um motivo de alegria para todo mundo. Afinal de contas, uma pessoa foi liberta do seu mal. Mas não foi isso que aconteceu, porque aquela menina, com as suas adivinhações, ela dava muito lucro para os seus donos. Olha só, ela tinha um dono. E eles ficaram revoltados com isso, porque acabou a fonte de lucro deles. Como é que eles iam ganhar a vida? Eles exploravam aquela menina como fonte de renda. E o que eles fizeram? Eles foram até os magistrados romanos, porque Filipos era uma das grandes províncias ali de Roma, os cidadãos ali eram romanos, e eles chegam diante dos magistrados e caluniam o apóstolo Paulo, dizendo que não só Paulo, mas aquelas pessoas que o acompanhavam, Timóteo estava com ele possivelmente nessa pregação, Silas também,
eles estavam subvertendo a ordem ali, pregando costumes que não eram lícitos aos romanos, ou seja, uma grande mentira, não havia absolutamente nada disso. Mas a calúnia ganhou corpo, e nós sabemos quando existe interesse financeiro, toda mentira se torna uma grande verdade, né? E eles então foram ali presos, Paulo e Silas foram pegos como bode expiatórios, né? E eles foram então sentenciados a tomar algumas chicotadas com vara. E essa vara aqui, gente, não é aquela vara da mamãe, que a mamãe bate na gente, né, e fica aquele vergãozinho bonitinho, depois, no outro dia, você, opa, tá ótimo, não estou sentindo mais nada. Não, essas varas aqui eram varas severas, os romanos sabiam aplicar penas, né? Então, certamente, eles devem ter feito grandes feridas nas costas do apóstolo Paulo e Silas também. Ou seja, doía demais aquelas varadas. O texto diz que eles foram severamente punidos. E não bastasse tomar todas essas chicotadas, a palavra do Senhor diz que eles ainda foram aprisionados no cárcere ali da cidade de Filipos. E foi dada uma ordem ao carcereiro, como nós lemos, para que guardassem com muito cuidado esses dois prisioneiros. O que o carcereiro fez? Para garantir que Paulo e Silas não fossem fugir da prisão, não escapassem, ele levou os dois para o cárcere interior, um cárcere ainda mais seguro, possivelmente um cárcere escuro, cheio de bicho, e ali, se não bastasse ser um cárcere mais seguro, os pés do apóstolo Paulo e de Silas foram colocados em troncos. Troncos eram tronco de uma árvore mesmo, e ali faziam os lugares dos pés, e vinha por cima, e você ficava com os pés ali no tronco. E possivelmente Paulo e Silas também tiveram as suas mãos acorrentadas. Então imagine um lugar escuro, cheio de bicho, certamente rato, barata, essas coisinhas, né? Passando por ali, tudo muito escuro, Paulo e Silas sangrando as costas. O texto não diz, mas eles não devem ter comido absolutamente nada, estavam ali naquele lugar terrível. E a palavra do Senhor diz que eles, naquele momento, eles começaram a louvar a Deus. Irmãos, se tem um momento que a gente acha que talvez seria oportuno para Paulo e Silas murmurar, seria esse momento aqui, não seria? Porque olha só, qual que é o contexto? O contexto é um contexto de obediência. Eles haviam obedecido a palavra do Senhor. Eles queriam ir pregar o evangelho na Ásia, Deus não permitiu, mas Deus abriu as portas para a Macedônia, e eles, obedientemente, eles foram para a Macedônia. Eles estavam sobre as ordens de Deus, eles eram submissos à voz do Espírito. Deus os havia levado ali para a Macedônia. Mas olha só, o que redundou essa obediência deles? Redundou em castigo, redundou em sofrimento, redundou em vergão nas costas, em pé amarrado no tronco, redundou em cusparada, em calúnias que eles receberam, né? Isso é muito interessante, porque está em um momento que eles poderiam murmurar e falar: Deus, como assim? Onde está o Senhor num momento desse? Porque eu estou fazendo tudo certo. Ou talvez um bom momento para eles perguntarem o porquê que as coisas estavam acontecendo daquela forma. Por que Deus havia permitido tanta injustiça, sendo que eles estavam obedecendo às suas ordens? Não é assim, irmãos, que humanamente a nossa mente funciona. A gente quer encontrar lógica, a gente quer encontrar sentido nas coisas que acontecem conosco, porque dentro da nossa caixinha, a gente pensa assim, que se nós obedecemos e fazemos tudo que Deus nos pede, nos manda, as coisas a gente vai se dar bem, a gente vai ficar bem, o mal não vai prevalecer e nós vamos colher frutos da nossa obediência, não é? Mas, olha, não é isso que está acontecendo nesse texto que nós lemos. Pelo contrário, a obediência de Paulo e Silas os levaram para lugares que eles não gostariam de ir. E mais ainda, o texto diz que nesse contexto de
onde eles estavam perdidos, o que a palavra do Senhor diz? Que Paulo e Silas, ao invés de perguntarem para Deus os porquês, eles começaram a louvar ao Senhor. Sabe por quê, gente? Eu fico pensando na teologia madura do apóstolo Paulo. Por que Paulo não murmurou? Não murmurou porque o murmurador manda um recado para Deus: olha, o senhor está fazendo tudo errado, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Então a murmuração é do capeta, é do diabo, é filha da incredulidade, ok. Era de se esperar que Paulo não murmurasse mesmo. Mas era de se esperar que Paulo pelo menos perguntasse os porquês, porque ele era um homem do intelecto, ele era um homem da razão também. Ele conseguia raciocinar os caminhos de Deus. Mas me parece que Paulo aqui já havia abandonado por completo essa ideia de querer entender todos os meandros, todos os caminhos do Senhor. Irmão, se tem uma aplicação para nós nessa noite, de imediato, é justamente essa. Nós precisamos abandonar definitivamente a ideia infantil de que nós vamos conhecer e nós vamos entender todos os caminhos de Deus para nós. Os caminhos do Senhor não são, muitas vezes, os nossos caminhos. Isso a gente precisa colocar na nossa cabeça. E o que nós precisamos aprender nessa noite? Nós precisamos aprender o seguinte, que quando nós obedecemos a Deus, nem sempre o mundo vai sorrir para nós. Muitas vezes a nossa obediência ao Senhor vai nos levar por caminhos que nós não queremos ir, e muitas vezes Deus vai permitir que outras pessoas nos machuquem. O texto diz que esses homens foram caluniados. Sabe quando a mentira prevalece? A gente faz tudo certo e nós somos caluniados. As pessoas são ingratas, as pessoas torcem as nossas palavras, torcem as nossas intenções, e você sabe que está fazendo aquilo por pura maldade, e a gente se pergunta: onde está Deus nisso tudo? Está aí uma boa pergunta. O apóstolo Paulo não ficou perdendo tempo com isso. Muitas vezes também, quando nós obedecemos ao Senhor, Deus vai permitir aflições na nossa vida. Jesus falou, João 16, verso 33, no mundo vocês vão ter aflições, meus filhos. Às vezes a gente fica espantado, não é? Quando a aflição bate na nossa porta. Eu fico achando engraçado isso. Gente, ser cristão significa passar por aflições. E quando bate na nossa porta, a gente se espanta. Como assim? Que enfermidade é essa? Que mal é esse? Que luta é essa? A gente fica espantado. A gente se esquece que o nosso Senhor Jesus Cristo foi afligido. Nós esquecemos que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Nós esquecemos que o nosso Senhor Jesus Cristo sangrou. Nós esquecemos que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu. E se nós somos seus servos, se nós somos pequenos cristãos, se nós somos imitadores de Cristo, se nós trilhamos seus caminhos, ora, por que eu espanto? Quando o sofrimento bate na nossa porta, quando nós somos afligidos, quando nós somos levados para os cárceres interior, os cárceres internos da nossa alma. E essa ideia do cárcere interior, para mim, é tão atraente, porque dá uma ideia assim, de um lugar de profunda angústia, não é? Um lugar mal iluminado, onde você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz, um lugar de solidão, muitas vezes, e você olha e só vê escuro. E o escuro é símbolo do medo, do imponderável, da incerteza, da insegurança, não é? Muitas vezes a nossa obediência nos leva a esses lugares, a cárceres interiores, há momentos de angústia na nossa alma. Existe um dos pais da igreja que ele vai dizer sobre o momento escuro da nossa alma. Aqueles momentos que só nós e Deus sabemos o que se passa dentro da gente. Aquilo que nós sentimos, coisas que nós não conseguimos expressar. Nem o nosso marido, nem a nossa esposa sabe o que nós sentimos. É algo intraduzível. E naquela solidão, nós muitas vezes olhamos e não percebemos sequer a presença de Deus. Irmãos, não me perguntem por quê, mas é muito interessante, você certamente já passou por essa experiência. Quando Deus nos conduz a esses lugares, parece que a nossa oração não sai do nosso quarto, não é assim? E eu sou muito de querer ouvir a voz de Deus, e eu fico, quando estou angustiado, no cárcere interior, quando eu não vejo um palmo na frente
do meu nariz, eu não consigo perceber absolutamente nenhum propósito de Deus em tudo que está acontecendo à minha volta, quando o mar está muito revoltoso, eu quero ouvir desesperadamente a voz de Deus, eu quero ouvir uma palavra diretiva, eu quero ouvir uma palavra que me console, eu quero ouvir uma palavra que me diga, não tenha medo, Pedro. E eu oro, eu jejuo, eu vou para o meu joelho, eu emagreço, eu sofro, e Deus não fala nada. Ó Deus, eu não estou murmurando, mas que é verdade, é. Acontece assim com você também? Às vezes você ora, jejua, você está no seu cárcere interior, tudo fica escuro, as luzes se apagam, as possibilidades de vitória parecem cada vez menores, e nós sentimos a alma tão apertada, e parece que Deus não está presente. Muito bem. Nós estamos falando dos caminhos de Deus, né, meus irmãos? E o que nós aprendemos também nessa noite sobre os caminhos de Deus? É justamente isso. Primeira coisa, que os caminhos de Deus nem sempre são compreensíveis para nós. Talvez você nunca vai entender por que Deus fez com você aquilo que fez. Talvez você jamais vai entender por que Deus levou você pelo caminho que você foi. E a gente não quis ir de jeito nenhum. Paulo queria pregar na Ásia, mas Deus falou de jeito nenhum, você vai para Macedônia. Porque às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero me casar. Mas Deus vai falar assim, vai casar coisa nenhuma, vai ficar solteiro. Deus, mas eu quero esse emprego. Emprego coisa nenhuma, você vai para esse lugar. E nós às vezes não entendemos. Deus, eu quero ter filhos. Não, você vai ficar sem filhos. Não, mas Deus, eu planejo uma igreja sem problemas dessa forma. Não, mas você vai ter uma igreja cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de dificuldades. Às vezes a gente não entende, meus irmãos. Os caminhos do Senhor são misteriosos. Deus nos conduz por caminhos muitas vezes misteriosos. E assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos abandonar essa ideia infantil de querer entender todos os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus também nem sempre nos parecem ser bons e ser justos. Você já desabafou assim com Deus? Deus, isso não é justo? E às vezes você olha para uma pessoa que não teme ao Senhor, e a pessoa é ímpio, faz tudo errado, tudo de ponta cabeça, e blasfema de Deus, e vive uma vida impura, e você olha para a pessoa está indo de vento em popa, tudo tranquilo, tudo jóia, saúde boa, e feliz da vida, e você olha para aquilo e olha para a sua vida, você doente, a sua família virada de cabeça para baixo, um tanto de coisa acontecendo na sua vida, e você fala, não, os caminhos de Deus não são justos. Quem nunca já não pensou assim, se comparando com as outras pessoas, dizendo, os caminhos de Deus para nós, ou para mim pelo menos, não são bons e não são justos. Para o meu irmão, Deus é bom e justo. Olha só, o meu irmão é abençoado, o meu irmão é próspero, o meu irmão, Deus parece que, de alguma forma, tem predileção por ele, porque ele é sempre muito abençoado, mas na minha vida e na minha casa, na minha história, não. Comigo, Deus me trata de uma forma muito diferente. Embora, irmãos, um parêntese aqui, nós sabemos que todos nós passamos por lutas, né? E foi feito um estudo interessante, fizeram uma roda assim de pessoas e cada um foi contando as suas lutas maiores. E aí, cada um contando seus problemas, né? Depois foi dada a oportunidade, olha, você quer trocar seu problema com alguém? Aí ninguém quis trocar o problema com ninguém, porque viu que o problema do outro às vezes é pior do que o nosso. E às vezes a gente acha que só nós sofremos, gente. Só nós estamos no cárcere interior. A nuvem negra parece que está só sobre a nossa cabeça. Não, meu irmão. Não, minha irmã. O seu irmão do seu lado também está sofrendo. Ele também passa por angústias, ele também passa por tribulações. Nós estamos no mesmo barco. Os caminhos de Deus nem sempre são agradáveis aos nossos olhos. Mas muito bem, mas diante disso tudo, o que Deus espera de nós?
em momentos como esse, onde parece conflitar a bondade e a justiça de Deus com as coisas que nos acontecem. Não, algumas coisas Deus espera de nós. Primeira coisa é a básica, Deus espera que nós confiemos nele. Deus não nos pede para que nós entendamos todos os seus caminhos. Isso Ele nunca vai pedir de mim e de você, mas algo Ele vai pedir. Confie em mim. Você é capaz de confiar no Senhor nessa noite? Mesmo que você não entenda os seus caminhos, os seus planos, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: confiem em mim. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Confiem em mim. Segunda coisa que o Senhor nos pede é que nós louvemos ao seu nome, mesmo se a gente não conseguir entender os seus planos para nós. Como é que está o seu louvor ao Senhor? Eu sei que você gasta muito tempo pedindo a Deus o livramento, a cura, a libertação, a transformação, e nós precisamos orar. A palavra do Senhor diz: pedi e dá-se-vos-á. Sejam insistentes, porque quando vocês batem insistentemente, a porta vai abrir. É verdade. Mas como é que está o seu louvor ao Senhor? Você tem louvado ao Senhor? Você tem aberto os seus lábios para adorar ao Senhor, mesmo diante de circunstâncias tão diversas? Você é capaz de adorar a Deus? Você é capaz de dizer ao Senhor palavras de adoração e de amor que não tem absolutamente nada a ver com os seus problemas, mas tem a ver com Ele? Com a sua beleza, com a sua bondade, com a sua grandeza? O apóstolo Paulo entendeu justamente essa ideia quando ele louvou o Senhor, mesmo ele estando no cárcere interior. Então Deus pede e nós precisamos obedecer, nós precisamos louvá-lo mais, precisamos confiar nele, precisamos louvá-lo mais e precisamos continuar obedecendo ao Senhor, mesmo quando ele nos levar para caminhos que nós não queremos ir. Deus vai te levar para caminhos que você não quer ir. Deus vai construir uma história que muitas vezes não é a história que você queria. Nós estamos lidando com Deus, irmãos, que não pode ser domesticado. Deus não é previsível. Você não pode enjaular a Deus e dizer: Deus, age comigo dessa forma. Não lide assim com o Deus bíblico. O Deus bíblico, ele é livre. Ele sempre agirá de acordo com a sua vontade. E nós precisamos obedecer a sua voz e ir pelos caminhos que o Senhor nos manda ir, mesmo quando são caminhos que nós não queremos ir. Precisamos confiar nele, precisamos louvar o seu nome, mas precisamos obedecê-lo. Se ele manda que façamos alguma coisa, por mais prejuízos que nós tenhamos, nós precisamos obedecer à sua vontade. Ele é o Senhor das nossas vidas. E por fim, e assim a gente encerra, qual que é o resultado disso tudo, né? Quando nós obedecemos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda. O texto vai dizer que um dos resultados disso tudo é que Paulo e Silas foram soltos da prisão. Mas se você ler esse texto, isso eu achei muito interessante, narrado aqui por Lucas. É verdade, Paulo e Silas foram soltos da prisão. E o carcereiro, inclusive, cuidou das feridas dele e deu comida para ele, ou seja, entre aspas, um final feliz, não é? Mas olha só que coisa interessante, esse não é o centro dessa narrativa. Porque é muito comum nós ouvirmos pregação dizendo: olha, irmãos, Deus também vai libertar você, Deus também vai prosperar você, Deus também vai abençoar você. Ok, Deus liberta, Deus prospera, Deus é bom, Deus é generoso conosco, mas esse não é o centro dessa narrativa. Não foi com esse propósito que Lucas escreveu o texto que nós estamos lendo. Existiam coisas muito para além da soltura de Paulo e Silas, existiam coisas muito mais importantes que deveriam ser feitas ali naquela cidade. A primeira coisa importante é que o Evangelho de Jesus foi pregado. A palavra do Senhor foi pregada. Irmãos,
Coloque isso no seu coração. Nós existimos nesse mundo não para falar de nós mesmos, não para ser abençoados. Nós ainda estamos nesse mundo para pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que esse mundo precisa ouvir o evangelho da graça de Jesus. Nós não estamos nesse mundo apenas para comer o melhor dessa terra. Nós temos uma missão. Não estamos nesse mundo por diversão. Estamos nesse mundo para cumprir uma missão. E que missão é essa que foi dada a cada um de nós? Pregar e testemunhar acerca do evangelho da graça de Deus. E quando nós obedecemos a ordem do Senhor de anunciar Jesus Cristo nesse mundo, vidas são salvas. O centro dessa narrativa não é a soltura de Paulo, mas é a salvação da família do carcereiro. E aqui é muito interessante, irmãos, porque, olha só, humanamente falando, o que Paulo e Silas ganharam disso tudo? Eles ganharam chicotadas nas suas costas. Que lucro eles tiveram? Humanamente falando, zero. Mas, irmãos, não se trata de nós. O evangelho não se trata de mim e de você. Se trata dos caminhos, dos propósitos de Deus. Se trata de salvação de vidas. Coloque isso no seu coração. Muitas vezes Deus vai permitir que você sangre, que você sofra, que você passe por tantas privações para que outras pessoas possam ser abençoadas. Nós morremos para que outros possam ter vida. Nós adoecemos para que outros se tornem saudáveis. Nós experimentamos angústia e solidão e medo e incerteza e vamos para o vale da sombra da morte para que outros possam ver por nosso testemunho e por meio da nossa ministração e por meio dos dons que Deus nos deu, para que outros possam ver a luz de Cristo. Você já parou para pensar que nesse exato momento Deus está usando a sua tribulação, Deus está usando a sua circunstância para que você testemunhe do amor de Deus? Para que outras pessoas sejam salvas? Para que outras pessoas conheçam o Deus que você conhece? Para que outras pessoas possam experimentar aquilo que você hoje experimenta? Através do seu testemunho, através da sua vida, Deus está nesse exato momento trabalhando para que outras pessoas possam vir a conhecer Jesus através de você, através do seu testemunho, através da sua vida. E por fim, mais importante de todas, no final dessa história, Deus foi glorificado. Deus foi glorificado. O que importa, meus irmãos? No frigir dos ovos, o que importa é a glória de Deus. Importa que o nome do Senhor seja dignificado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crer na bondade de Deus, nós precisamos entender, nós estamos nesse mundo a serviço do Senhor e trabalhamos para a sua glória. A nossa história não é para a nossa glória. A nossa vida não é para a nossa glória. A nossa história, a nossa vida, os caminhos que Deus tem para nós, é para a glória dEle e para que os propósitos eternos dEle possam se cumprir. O dia, meus amados irmãos, que estivermos diante do Senhor, nós entenderemos tudo isso. Ou melhor, pelo menos nós estaremos diante daquele que é a resposta. O C.S. Lewis vai dizer: agora sei, Senhor. Agora sei porque tu não me respondes às minhas questões, porque o Senhor não responde às minhas dúvidas. Agora eu sei, Senhor, porque quando estou diante de Ti, eu percebi claramente, Tu és a resposta. Tu és a resposta. Que Deus possa nos consolar, nos fortalecer, para que a gente continue amanhã, segunda-feira, fazendo aquilo que Ele nos manda, sem esmorecer. Amém? Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Fale com Deus, aproveite esse momento para colocar diante de Deus a sua luta, a sua aflição, os seus temores, as suas ansiedades, os seus dilemas. Ele está aqui.
Mas peço ao Senhor também para que você possa entender que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos. Que você nessa noite, que eu nessa noite, possamos confiar no Senhor, sabendo que Ele é amoroso, que Ele é bondoso, mesmo quando Ele permite que a gente vá para os cárceres internos da nossa alma, Ele certamente estará conosco e cumprirá toda a sua vontade. E que essa vontade possa ser para nós boa, possa ser perfeita, possa ser agradável. Pai Santo, te damos graças nesta noite pela Tua presença entre nós. Te damos graças pelos nossos irmãos, Paulo e Silas, pelo testemunho, Senhor, que eles deram da Sua graça, do Seu amor e do Seu poder. Ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti e Te damos graças pelos Teus caminhos. Te damos graças, ó Senhor, porque o Senhor tem nos feito tão bem, o Seu pastoreio tem feito tão bem a nossa alma. Nada tem nos faltado, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem sido tão bom conosco. Ó Deus, e nessa noite nós queremos louvar ao Teu nome, em razão da Tua bondade, da Tua fidelidade, mas sobretudo nós queremos louvar ao Teu nome, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, e amanhã é segunda-feira, nós temos tantos desafios, nós temos uma família para cuidar, nós temos uma questão de saúde para resolver, nós temos problemas financeiros, problemas conjugais, familiares. Nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua iluminação, o Teu favor, para que o Senhor nos conduza para o centro da Tua vontade, Senhor. E mais do que isso, eis aqui a nossa vida, Senhor. Faça com a nossa vida radicalmente tudo aquilo que está no Seu coração. Que a Tua vontade se cumpra, Senhor, de forma plena sobre nós, em nome de Jesus. Sobretudo, ó Deus, para que possamos entender definitivamente que não se trata de nós, que não se trata do nosso conforto, que não se trata das bênçãos que recebemos, mas se trata da Sua glória, Senhor. Ó Deus, portanto, faça com que a nossa vida glorifique ao Teu nome e possa, Deus, realmente existir para que outras pessoas sejam iluminadas pela luz do Evangelho, Senhor. Usa as nossas vidas, é assim que nós oramos. Esse é o pedido que fazemos e oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Um domingo abençoado para todos, o resto de domingo. Não vai embora sem dar pelo menos... Nós vamos cantar ainda, Otávio? Você que manda? Vamos cantar, vamos sair cantando, mas não vai embora sem dar uns 60 abraços. E depois lá embaixo, na nossa cantina, depois do louvor, nós temos ali um cafezinho. Sobrou muita coisa da Sea Ágape, muito pão, muito bolo, tem chá e café gostoso. Eu já experimentei, está tudo gostoso mesmo. Não vai embora sem participar conosco. Amém. Pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés,
Jesus.